Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Vamos continuar nossos estudos aqui em Romanos, agora no capítulo 14, continuando assim naquela tendência que vem desde do capítulo 12 já, né? Sobre a norma do viver cristão, as normas gerais que devem ornar a vida do cristão de maneira geral. Nós vimos na carta aos Romanos que até o capítulo 11 foi tratado bastante de questões fundamentais da fé, da redenção, povo judeu, povo gentil, o que muda, o que continua, por assim dizer, o que avança, né? E depois do capítulo 12 em diante, as normas gerais. Então, nós estamos nessa sequência, nessa vibe, como se diz, né? De ver exortações gerais do conviver cristão. Exortações que valem para qualquer pessoa. Do capítulo 14 aqui, então, Paulo vai tratar de algumas coisas sobre o débil na fé, sobre questões secundárias de convicção pessoal, que às vezes geram muitas discussões. E essas discussões podem causar problemas pelo modo como coisas secundárias podem ser alçadas a coisas primordiais, a coisas muito importantes. E a justa medida das coisas, às vezes, faz com que, numa extremização, haja cisões desnecessárias no meio do povo de Deus. Ou então você mesmo, como pessoa, discuta desnecessariamente coisas secundárias como se fossem coisas primordiais. Nós temos visto isso, né? Eu estava falando semana passada, né, no capítulo 13, sobre a questão política, discussões políticas que causam divisões, e nós sabemos para nós mesmo que a discussão política em si não é essencial. E também, assim, grandes coisas que nós devemos levar em conta, assim, dentro dessa sensatez, é justamente a questão da medida das coisas. Paulo vai falar muito sobre isso aqui, no capítulo 14. A justa medida das coisas, apenas isso. O que é primordial? O que é secundário? Quais são os elementos definidores da fé e quais são os elementos assim, secundários dos quais podemos discutir sem que necessariamente se comprometa alguma verdade fundamental da palavra de Deus? E hoje é muito necessário nós termos essa medida, nós como cristãos, porque grande parte daquilo que podemos discutir com as pessoas vão girar muito em torno de definições superlativas ou coisas assim que são corretas em uma medida justa, mas são assim extremizadas. Então, se você vai discutir com a pessoa, dependendo da pessoa, ela vai te falar sobre genocídio, cultura de estupro, cultura, racismo institucional. Então, tudo é superlativizado, tudo é extremizado hoje em dia. Nós temos que medir, pelo menos para nós mesmos, temos que ter a medida justa das coisas e não cair nesse superlativismo, nesse extremismo das noções. E grande parte das coisas que você discute hoje em dia, você perde maior tempo, maior energia simplesmente para trazer as coisas a uma medida mais natural e mais sensata. Porque hoje estamos assim, na era dos extremos, tem até um livro de Eric Hobsbawm, né? A Era dos Extremos. Estamos nessa era dos extremos, de polarizações, e a sensação, a sensatez, aliás, a sensatez e a justa medida das coisas deve ser uma norma urgente para nós hoje, devido até mesmo a esse extremismo que vemos em nossos dias. Tá? Então, lendo aqui na passagem, capítulo 14, né, de Romanos, versículo 1 a 6, resumidamente, diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para lhe discutir opiniões. Quem és tu que julgas o servo alheio? Um faz distinção entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Não discutir opiniões com o débil na fé. É claro, o quanto você discute com uma criança, né? Uma criança, digamos assim, o quanto você discute com um adolescente, um jovem de 15 anos, está formando as opiniões ainda, está ainda começando a cozinhar as ideias na cabeça. É claro que as opiniões deles são, de certa forma, imaturas, são ainda frágeis, de certa forma. E há uma certa fragilidade de opiniões e de posturas. E Paulo diz assim, que as pessoas, assim, os irmãos, assim, débeis na fé, no sentido de ter opiniões ou apegos muito rudimentares em algumas coisas, devem ser objeto, assim, de uma certa, eu vou dizer, uma certa paciência, mas assim, não paciência no sentido, assim, num sentido, num sentido, assim, demasiadamente, assim, demasiadamente complacente, né? Não é que devemos ter aquela complacência assim que chega assim a
a menosprezar praticamente a opinião das pessoas. Aquele que vai deixar ele lá. Não é isso, não. Devemos ter realmente um amor maduro, assim, que contempla realmente as pessoas com opiniões diferentes das nossas, tanto quanto nós achamos assim, que aquelas opiniões não têm fundamento ou coisa do tipo, né? E aqui, por exemplo, Paulo fala, acolher o deve da fé não por ir para discutir as opiniões, temos que ter assim muita sabedoria, muita cautela quanto a isso. Um faz decisão entre dia e dia, e outro julga igual todos os dias. Né? Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Aqui é uma questão curiosa, porque na época se discutia com relação ao sábado. Então, quando nós vimos assim, o sábado era uma observância rígida para os judeus, os judeus ainda arrastavam aquele costume de observâncias de sua regra, tinha muita discussão, nós vimos bastante isso. E aqui Paulo fala do sábado. Curiosamente, ele coloca o sábado, ou observâncias de dias, na esfera de convicção pessoal. Ele não coloca o sábado como observância estrita. E é interessante esse fato, porque naquele tempo tinha os judeus. Hoje em dia temos os adventistas. Adventistas do sétimo dia, talvez aí discípulos de Valnice Milhões, né, que observam o sábado, acham que devem resgatar a observância do sábado como sinal profético, aquela coisa toda. O sábado foi superado realmente. Como observância estrita, ele foi superado. Essa passagem é muito clara. A questão de observância de dias é uma questão meramente de consciência, ou seja, é uma questão secundária, colocada aqui como questão secundária. Não é mais uma questão de lei. Né? No Antigo Testamento vemos até uma pessoa que foi apedrejada porque não observou o sábado. Era uma observância bem rígida e grave na época. A profanidade do sábado era a profanidade da santidade de Deus. Esse era o peso da observância no Antigo Testamento. Como disse, é uma passagem onde um homem apanha lenha no sábado e é apedrejado. Provavelmente por um abuso, assim, por uma profanação muito, muito, muito assintosa daquela pessoa, que sabia que não podia fazer isso e fez, assim, com um total desprezo assim, pela santidade de Deus. Então, colocado nesses termos, a observância do sábado era um assunto grave realmente, lá no Antigo Testamento. Aqui é uma questão secundária de consciência. Só isso. Para quem não sabe, a questão do sábado ela foi retomada aí em 1844, através de um procedimento de uma seita, né, de um grupo sectário, encabeçado por William Miller, um batista, que em 1844 achava que Jesus ia voltar. O grupo era chamado Adventista por causa do advento. A palavra Adventista vem de advento. Né? Quando nós lemos assim, Adventismo do sétimo dia, nós não associamos assim que a palavra advento significa uma outra coisa. A palavra advento não tem relação com o sétimo dia. Advento é a segunda vinda de Cristo, é a parousia, a manifestação, é a segunda vinda. Sétimo dia é o sábado, o dia da semana, não é isso? Sétimo dia é o sábado. Fora a parte da questão do calendário judaico, que é diferente do nosso, fora a parte que os dias da semana lá nos judeus era diferente, não era fixo como é agora, calendário gregoriano, né, tem dias fixos, e lá era mais assim, flutuante isso, né? Não vou entrar nesse detalhe. Fora a parte disso, o fato é que no século XIX havia uma observância muito forte do domingo entre os cristãos. Estou lendo agora uma memória de Charles Finney, e ele fala assim que ele era um homem assim, que não ligava para a religião, não tinha reverência nenhuma pela guarda do domingo. É até engraçado ouvir isso. De modo geral, hoje em dia não colocamos tanta ênfase nisso, mesmo não observando o sábado, nós também acabamos não observando tão rigidamente o domingo hoje em dia. É assim, tá mais parecido com essa passagem até. Enfim, às vezes não. Né? Mas em 1800 e alguma coisa, era uma observação rígida. E em 1854 houve esse movimento adventista, eles achavam que Jesus ia vir em 1854, fizeram aquela conta numérica da profecia de Daniel até 1.200, até 2.400 tardes e manhãs, o santuário será edificado, mas em tempos angustiosos, a profecia lá de Daniel. Colocaram anos para cada dia ali, acharam esse ano aí. 1854, 2.300 tarde de manhã, 2.300 anos. Fizeram as contas, acharam. Primeiro acharam 1843. Não, mas pera lá, não tem ano zero. Erramos por um ano, vai para o ano que vem. 1844, então. Obviamente, Jesus não fez nenhuma das duas datas. E eles se dispersaram,
E uma das seguidoras de William Miller, né, Ellen White, o procurou e disse, olha, você não errou quanto à vida de Cristo, você errou quanto ao local, porque agora ele veio sim, mas ele veio para continuar a obra redentiva. Então ele pega aquela passagem lá de Daniel, que profetiza a entrega do reino de Deus. E Jesus, em sua segunda vinda, vai entregar o reino a Deus Pai. Isso está profetizado em Daniel, onde se diz que ele vê como filho do homem vindo das nuvens do céu e dirigindo-se ao ancião de dias, entregando a ele o reino. Essa passagem é uma profecia do que está escrito lá no capítulo 15 de Coríntios, onde diz que Jesus, depois de tudo, de ter feito toda a redenção completa, vai entregar o reino a Deus Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Isso está lá em Coríntios 15, 1 Coríntios 15, no final. Que o reino depois será sujeitado ao Deus Pai. Jesus fará isso. Mas ela entendeu essa passagem como a continuidade da redenção. Então, Jesus estava até 1854, estava no lugar santo, e agora, de 1854 em diante, ele está no Santo dos Santos. Ele está fazendo a segunda parte do processo de redenção no santuário do céu. Hebreus não diz que tem um santuário do céu lá? Hebreus não fala isso, que Moisés copiou aquele modelo, o segundo modelo que tinha sido mostrado por Deus a ele? Então, para o adventista, Jesus ainda não completou a obra da redenção, e essa vinda de 1854 é entendida assim. Simplesmente o translado, ou a parte em que Jesus sai do lugar santo e vai para o Santo Santo e está lá até agora. Não voltou para a terra, veio para o céu mesmo. Foi de um lugar para outro no próprio céu. Assim ela deu essa interpretação distorcida e começou a enfatizar o sábado. Diz que teve uma visão e viu os 10 mandamentos nessa visão e viu o sábado assim brilhando, como se fosse um neon assim. E aí o sábado tem que restaurar o sábado. Começou a restaurar o sábado. E agora por isso virou adventista do sétimo dia. E tem aquela observância rígida do sábado segundo a norma dos judeus. Mas a gente vê claramente nessa passagem que a observância do sábado caiu para uma norma de questão de consciência, questão secundária de consciência. Uns fazem isso outro dia, outro não. Paulo dá importância a isso? Não. Cada um tem a sua opinião e só. É isso que Paulo fala aqui. Porque os termos da nova aliança, nós sabemos isso. Eles avançaram sobre os termos da antiga aliança. De modo que quando nós vemos, por exemplo, a questão dos mandamentos, o que o próprio Romanos fala? Que a lei é o cumprimento do amor. Então, se nós amamos o nosso próximo, cumprimos a lei. Simplesmente porque amamos. Simplesmente porque a obra do Espírito em nossos corações nos regenera, nos renova e nos habilita a viver uma vida de santidade. Isso, por si só, cumpre a lei. Não é que então, que nem aquela velha pergunta, né? Então quer dizer que faz... Não, não é isso. É que no amor cumprimos a lei, apenas isso. Então a lei para nós, por assim dizer, é a lei do amor. Amamos e cumprimos a lei através do amor, e não por uma observância externa, como era no Antigo Testamento. Então essa observância do sábado e dos mandamentos é uma coisa superada. O Novo Testamento fez superar isso. Fez superar. Se nós lemos, por exemplo, assim, os termos, os mandamentos um por um, nós vemos claramente que seus conteúdos aparecem no Novo Testamento sob a forma de exortações, cada conteúdo, sobre não cobiçar, sobre não roubar, sobre não dar falso testemunho. Nós vamos ver exortações a respeito desses mandamentos na forma de princípios do Evangelho. Mas, curiosamente, o sétimo dia não vai aparecer. Justamente o sétimo dia não vai aparecer em lugar nenhum. Vai parecer que ele está aqui. Um julgo que um dia é mais importante, o outro já usa só em termos de consciência, só assim que vai aparecer. Ou negativamente, como lá em Colossenses. Guardai dias e meses, e tempo e sábado. Perdi tempo com vocês. Lá em Colossenses aparece uma exortação parecida com aquela de Gálatas, mas colocando justamente a observância de mandamento numa luz negativa, dizendo que isso já é superado. Então, cada um defina só propriamente em relação a isso e só. Só diria até que essa discussão nem existe no nosso tempo mais. Está tão fora do tempo que questão de observância aqui só sobrevive assim mesmo se você conversar com um adventista de repente, senão um judeu adventista ou discípulo como é que é aquela mulher lá? Acabei de falar agora. Aquela pregadora lá que observa o sábado também. Falei agora há pouco e esqueci já o nome dela. Mas sim. Continuando aqui no versículo 7 a 12, né? Bom, disse milhões, né? Que observa o sábado. Disse milhões. 7 a 12, versículo 7 a 12 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si.
Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Tu, porém, porque julgas o teu irmão, pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém vive nem morre para si. Na verdade, todo o princípio do Evangelho, todo o princípio assim, que tende a ser uma tolerância em relação ao próximo, a uma paciência em relação ao próximo, a uma paciência em relação aos níveis compreensíveis, né, daquilo que se entende, daquilo que se não entende, daquilo que se é maduro, daquilo que se é imaturo. Ninguém vive nem morre para si mesmo. Ou seja, somos do Senhor e devemos ao Senhor obediência plena. E ao próximo devemos todo o amor, toda a tolerância e toda a paciência. Todo o próximo. Então, quando tivermos algum tipo de discussão secundária, vamos lembrar isso. Devemos àquela pessoa com quem discutimos o amor. Devemos àquela pessoa que nós estamos discutindo a misericórdia. Acima de tudo isso. E essa deve ser a norma soberana pelo qual discutiremos qualquer coisa. Podemos discutir, não é que não podemos discutir. Mas o amor tem que ser a norma soberana. Não devemos realmente assim sermos acirrados muitas vezes. Eu confesso que às vezes eu tropeço nisso. Eu fico muito entusiasmado e às vezes até me altera um pouco. Mas a gente deve realmente assim, amadurecer em relação a isso, porque as opiniões muitas vezes são firmadas no ego mesmo, só afirmações do ego. A gente não percebe muitas vezes isso. Mas muito daquilo que a gente discute, daquilo que a gente pauta de uma maneira muito vista, são questões, assim, às vezes, de autoafirmação pessoal mesmo. O ego e os interesses do ego estão, de alguma maneira, entremeados nos modos de nossa convicção. E se nós temos realmente um conhecimento melhor das coisas, esse conhecimento deveria nos levar, se for um conhecimento realmente baseado no Evangelho, deve nos levar a níveis cada vez maiores de tolerância. Se nós sabemos as coisas segundo o Evangelho, se nós conhecemos as coisas segundo o Evangelho, quanto mais sabemos, menos nos afirmamos através dela. O nosso conhecimento é verdadeiro. Não existe assim um aumento de conhecimento ou uma diminuição do amor, por exemplo. E através do nosso conhecimento estamos sendo mais críticos e mais intolerantes, nós estamos realmente cometendo um grave erro. E esse conhecimento, que era bom, conhecimento é bom. Conhecimento é bom. Os verbos diz, busca conhecimento, busca entendimento. Paulo diz, examinar todas as coisas, entende o que é bom. Nós temos que ter realmente conhecimento maduro, inclusive para sabermos o que é bom. Sabemos ter o que é bom. Então, o conhecimento em si é bom. Mas se esse conhecimento, de alguma maneira, avilta o próximo, se esse conhecimento é entremeado com impaciência, com desprezo, com ironia, ou sarcasmo, aí esse conhecimento já está tendo assim, uma função contrária. Existem gradações de valores. Nós temos que entender isso. Temos valores, temos princípios. Mas há princípios e valores maiores do que outros. Só que a gente também não se dá conta. Existe gradação de valores. Existem coisas que são primordiais e coisas que são secundárias. E isso tem que ser muito claro. Eu vejo hoje em dia assim, uma falha muito grande nessa avaliação, né? nessa percepção de que há valores maiores do que outros. O amor ao próximo, a paciência, a mansidão, a humildade são valores capitais. Eles devem estar juntos quando estivermos discutindo alguma coisa, temos que ter realmente isso em mente. Tem até um filme chamado Alexandria, que conta a história de uma filósofa, uma matemática chamada Hipátia. Tem aqui um clichê filosófico que tem que dizer assim, que nos une é maior do que nos divide. Eu ouvi várias vezes. Mas é correto isso, eu concordo com esse clichê. O que nos une é maior do que nos divide realmente. O amor deve presidir todas as coisas e aquilo que temos em Jesus em relação ao corpo, aquilo que temos em Jesus com identidade compartilhada, deve ser a norma soberana para todas as nossas interações. Isso, em primeiro lugar, deve ser levado em conta. O que nós devemos ao irmão em termos de amor, em termos de misericórdia, em termos de administração amorosa, não crítica, não pureza, não sarcasmo, não ironia, mas realmente a edificação. O nosso conhecimento deve servir à edificação mútua. Tem que ter isso muito claro. Se o amor realmente presidir isso, nós entenderemos que o conhecimento tem uma função, que não tem. E obviamente que a sua função não é enaltecer o nosso ego,
demonstrar como nós sabemos das coisas, quanto inteligente nós somos. Com certeza é a sua finalidade. Entendamos isso e mantenhamos o conhecimento dentro das normas maiores e mais definidoras da sua identidade espiritual. Tá? Outra coisa aqui, serve ao reino de Deus e não a nós. Tá? Então diz assim, versículo 3 a 23, agora, capítulo 14. Não nos julguemos mais uns aos outros, olha só. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr o tropeço ou escândalo ao nosso irmão. Por causa da tua comida, não te faça perecer aquele a favor de que Cristo morreu. É bom não comer carne, não beber vinho, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa, porque o teu irmão venha a tropeçar. A fé que tens, tenha para ti mesmo. Esse é que é o problema. Coisas secundárias elevadas ao nível de princípios determinantes do caráter cristão. Isso é um grande ponto. As pessoas assim, que são fracas de consciência são pessoas assim que colocam coisas secundárias ao nível de definidor da identidade cristã. Eu vi muito isso numa época, agora eu não vejo tanto, mas assim, eu via muito isso em relação assim, a usos e costumes, eu não vejo tanto isso hoje em dia. Mas havia assim, uma determinação muito grande em relação a traje, cabelo comprido, saia, em relação às mulheres, em relação aos homens, calça comprida, às vezes até camisa mão comprida. E às vezes eu via lá em Itanhaém, no litoral, no calor, todo mundo de bermuda, e os assembleanos, os irmãos de Deus, lá de calça comprida, às vezes até mão comprida, o calor, meu Deus do céu, torrando. E eles lá com aquelas roupas, meu Jesus do céu. E eles achavam que aquilo, eu tinha irmãos assim, eu conversava com irmãos, visitava a igreja deles. E às vezes o irmão falava assim, irmão, eu acho assim que isso aí, eu quero usar bermuda, eu uso bermuda e tal. Aí o irmão falava para mim, não, mas Jesus pode te livrar disso, irmão. Ele orava por mim, para que eu começasse a usar calça comprida no verão, e até camisa comprida, essas coisas. Mas para eles, essas coisas que para nós são secundárias, sempre foi secundário para isso, para eles era primordial. Eles realmente definem, até tem umas visões assim, gravadas assim, que eu vi no inferno as mulheres de cabelo curto, com esmalte, não sei o que lá mais. Tem até as visões assim que falam isso, né? Os demônios tocando bateria, meu, maluquice. Mas assim, são coisas secundárias. Eu diria assim que partindo da pessoa madura para a pessoa imatura, eu vou dizer para vocês que, infelizmente, mesmo uma norma sacramentalizada denominacionalmente pode manter as pessoas em imaturidade de compreensão. Isso é fato, infelizmente. Eu pego, por exemplo, igrejas assim, que tem muitos elementos assim, secundários, sal grosso, corrente da sete bênçãos, oração não sei do que, oração, as coisas aradas todas aí, né? Oração da prosperidade, oração de Jesus. Sinceramente, irmãos, infelizmente essas coisas têm realmente o poder de manter a compreensão das pessoas, de certa forma, se cativa a um nível muito rudimentar de compreensão. Porque, claro que no Evangelho, a intenção do Evangelho é realmente nos formar como cristãos maduros. E quanto mais maduros formos, menos apegados seremos a coisas secundárias. Entenderemos as coisas secundárias, mas colocaremos em seu próprio nível. Não a colocaremos no lugar das coisas primordiais. Saberemos aonde elas pertencem. E igrejas e pessoas que ensinam diretamente coisas secundárias como primordiais, é claro que isso, de certa forma, retém a consciência das pessoas em níveis, assim, básicos, assim, muitas vezes. E não é o caso, assim, de nós ignorarmos, não é o caso, assim, de nós acharmos que, de alguma maneira, a oração deles não é ouvida, ou de alguma maneira não é válido aquilo, não é bem isso, né? O Senhor tem misericórdia. A mesma misericórdia que está sobre eles, está sobre nós também. Eu vou dizer assim, né? Onde superabundou o pecado, superabundou a graça, digamos assim. Né? Onde superabundou assim, a incompreensões, né? É a compreensão amorosa de Deus, que é a norma soberana para esse caso também. Acredito que a única coisa que realmente nos separa, que interrompe nossas orações, que realmente assim, impede o nosso acesso ao Senhor, é o pecado mesmo. Questões de convicções, não. Por mais assim que a gente olhe assim, ache a pessoa muito assim, mas o nosso olhar mesmo tem que ser misericordioso. O nosso olhar mesmo tem que ser compreensível. Porque, com certeza, o olhar do Senhor é compreensível. O nosso pode não ser. O nosso pode ser crítico. O nosso pode ser, assim, medidor. Não sabe nada. Eu que sei. Mas o do Senhor, com certeza, não tende a nada disso. Então, questões secundárias, por exemplo, assim. Aqui fala, por exemplo, assim, do comer e do beber. Por que isso? Porque naquela época tinha, né, as comidas
sacrificado aos ídolos. Né? Lá em Coríntios vai falar de novo sobre isso, vai voltar bastante sobre isso. Então, o que é a questão assim das comidas que eram sacrificadas aos ídolos? E que não é que eles comiam tudo, né? Eles pegavam essa mesma comida assim e vendiam no açougue, né? E alguns cristãos achavam, será que a gente pode comer? Será que a gente pode, né? Será que a gente pode beber vinho? Até curioso, porque a discussão sobre bebida, até recentemente havia muito isso. Será que o crente pode beber? O crente não pode beber. Tem pessoas que até hoje acreditam que Jesus, assim, ele transformou água em vinho, mas não é o mesmo vinho que a gente. É um vinho que não é alcoólico. É um vinho normal. Era um vinho normal. Tinha lá o mestre Sala, o provador de vinho na festa. A própria passagem diz assim que o dono da festa fala assim, olha, geralmente se serve, né, o bom vinho primeiro, enquanto todo mundo está meio alto, já meio alegrinho, né? Aí é que serve o vinho. Você guardou o bom vinho até agora. Está servindo por último o bom vinho. O vinho que Jesus tinha transformado, ele fala. Entenda que nessa passagem, as pessoas assim, ele pressupõe que a pessoa está meio alta, assim, ou seja, aquele vinho se acaba. Está todo mundo meio alto, agora você trouxe o bom vinho. É claro que aquele vinho embriagava, é claro que era um vinho normal. Mas as pessoas têm aquela questão, né, o crente não pode beber álcool, não vos embriagueis com vinho. E as pessoas não percebem, por exemplo, que ali fala da embriaguez, não fala do beber vinho simplesmente. Jesus era acusado de comilão e beberrão, porque comia pão e bebia vinho. Jesus mesmo bebia vinho. Então, Jesus quebrava a própria regra. Por que ele transformou água em vinho, então? Por que ele transformou vinho em água, então? Então, faria o contrário, né? Então, esse princípio é normativo e se torna duro, né? Até tem se torna rígido, né? O não alcoolismo, não beber bebida alcoólica, mas se torna uma norma assim, de consciência assim, secundária, que na palavra de Deus é tratado como secundária. Aqui na passagem diz claramente, ó, é bom não comer carne, aquela carne que é considerada sacrificada aos ídolos, né? Não beber vinho, nem fazer qualquer coisa. Ou seja, se você bebe e o seu irmão se escandaliza, o meu irmão lá bebe cerveja, o irmão lá bebe vinho. Bom, então você sabendo disso, você procura evitar esse escândalo e esse tropeço. Mas isso por uma norma secundária de consciência. Tem mais a ver com a convicção do irmão do que com a tua própria. Isso aí vai ser detalhado mais lá em Coríntios. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios vai resolver um monte de coisa. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, tem pessoas hoje em dia assim, que acham assim, que não pode comemorar Natal, não pode comemorar Páscoa, não pode comer coelhinho da Páscoa, não pode comer ovo da Páscoa, né? Coisas assim desse tipo. Festa junina, tomar quentão. Né? Então, tem coisas hoje em dia que são de hoje em dia que não são, obviamente, não tem sequer aquela relevância religiosa que tinha para essas coisas no tempo deles, porque naquele tempo estava realmente entremeado ao culto. Hoje em dia, não. O que comer ovo de Páscoa tem a ver com religião, digamos assim? O que tomar quentão tem a ver com alguma coisa religiosa? Ou celebrar o Natal. Celebrar o Natal, as pessoas que celebram o Natal fazem uma ceia em família, oram juntos, tem aquele tempo alegre juntos. Não, tem mais do evangelho do que do paganismo nisso, sinceramente. Então, essas questões são secundárias, realmente. Mas eu acho que tá bom, então guarde para você mesmo. Não é isso que diz a passagem? A fé que tem para si mesmo. Você acha realmente que isso implica? Guarda para você mesmo. O problema é quando você acha isso e quer porque quer que os outros façam isso. O critério aí de testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová que tem essa norma rígida de não celebrar o Natal, essas coisas todas. E isso, de alguma maneira, entrou no meio evangélico. Isso é curioso, porque vem testemunho de Jeová, essas coisas aí. Mas são coisas secundárias. A parte da questão assim, do Natal, se Jesus nasceu ou não, dia 25 de dezembro, Jesus nasceu dia 25, sei das contas. Essas coisas todas são secundárias. Isso que eu quero dizer para os irmãos. Mas eu acho que tá bom. Então guarda para você mesmo, não é isso que diz a passagem. A fé que tem para si mesmo. Não tenta impor aos outros isso, então. Coloca o secundário como secundário, porque essa é a norma maior. Os fatores essenciais do evangelho não devem ser secundados. Eu falo isso porque hoje em dia há um espírito crítico exacerbado no meio da igreja. Por onde coisas assim que são plenamente compreensíveis em uma esfera natural de entendimento são colocadas como coisas graves. Tem pessoas, por exemplo, saindo da igreja por causa dos erros que acontecem. Por causa dos erros. Esses pastores, né? Tem pessoas na internet, pastor na internet, esses pastores do mundo da internet que eu já falei, fomentando essa dissensão, fomentando o espírito crítico. Falando para as pessoas não irem, por exemplo, na Marcha para Jesus, por exemplo. As pessoas vão lá para orar. Não, mas aquilo lá é um carnaval.
e ficam falando um monte de coisa, criticando. Se realmente acham que aquilo não tem valor, a fé que tem, tenha para ti mesmo. Para de ficar ensinando as pessoas a serem intolerantes. Para de ensinar as pessoas a desprezarem o que é considerado sagrado para elas. Religião, religiosidade. Eu fico passado, às vezes, irmão, sinceramente, com o quanto que eu vejo, assim, de crítica exacerbada, de quanto que eu vejo, assim, às vezes, assim, questões realmente espirituais, realmente consideradas como espirituais, no modo da reunião, no modo das celebrações, são colocadas como coisas desprezíveis, muitas vezes. As pessoas estão extremizando o discurso. Estão pegando termos como esse aqui e estão fazendo exatamente o contrário da exortação aqui. Você não valoriza, você acha que é religiosidade, guarda para você mesmo. Tem pessoas saindo das igrejas por causa disso aqui. Por coisas facilmente toleráveis. Porque os problemas que existem na igreja podem e devem ser resolvidos na igreja mesmo. Na igreja é uma família. O que você faz com os seus problemas de família? Você sai da tua família? Ou você costuma resolver? Ou você é o pacificador, né, que sela a paz entre os irmãos? Se você for pacificador, você sela a paz. Você não interage com as críticas, com as birras, com as discussões. Então, as discussões geralmente são discussões secundárias. Aqui, os termos que Paulo fala são termos religiosos, termos assim relacionados ao culto, mas eu apenas estou estendendo isso para outras coisas que também geram discussões e que também são coisas secundárias, tá? Tá bom? Quem pode beber? Eu acredito que sim. Pode comer vatapá? Eu acredito que sim. Não vai comer nenhum apimentado. Eu me lembro que tinha até uma fonte de água na mesquita, né? Estou falando aqui de Foz do Iguaçu. Tem uma mesquita xiita aqui em Foz do Iguaçu. Tinha uma fonte lá, e as pessoas levavam aqueles garrafões de 5 litros lá do Fontanadora, aquelas coisas, para pegar água. Opa, tem água ali, água boa, água mineral. E tinha irmãos que não iam lá porque ficavam do lado da mesquita. Então, na cabeça deles, bebia islamismo líquido que estava naquela água. Eu acho que eles achavam isso. Então, é uma bobagem isso aqui, sinceramente. São puras considerações secundárias. Apenas que nós não devemos, assim, também ser muito insistentes e acabar sendo ofensivo para os irmãos que entendem dessa maneira. Mas são coisas secundárias e nós devemos amadurecer a nossa compreensão, tá? Amadurecer e ter uma mentalidade madura. A mentalidade madura, nesse caso, se reverte em que não tenhamos apegos em normas de consciências, que são fracas, que nos coloca débeis da fé, porque é isso, um tipo de debilidade. A norma de consciência que se ofende por coisas pequenas é ainda uma norma imatura e fraca, então nós devemos superar isso, amadurecer, e dentro dessa maturidade não cometemos justamente aquele pecado de pormos tropeço à vida do irmão através de um criticismo, através de uma avaliação da sua espiritualidade, do seu modo de orar, do seu modo de fazer, do seu modo de falar, naquilo que ele crê, naquilo que ele não crê, sendo essas coisas secundárias. As únicas questões realmente assim, que são discutíveis plenamente são questões fundamentais da fé. O pessoal não acredita na divindade de Jesus? Esse é um ponto sério. Distorce a divindade, distorce o evangelho, essas questões são sérias. As questões assim de Natal, de Páscoa, não sei o quê, sinceramente, isso é bobagem. Não vale a pena você se desgastar. Você pode até convencer o irmão assim, de que isso é uma coisa secundária. Mas não vale também discutir ferrenhamente com ele e pecar contra a sua consciência, porque também aí você estará pecando. Então, devemos, como de novo, devemos ter paz com todas as pessoas e principalmente sermos assim, amorosos com pessoas que pensam diferente de nós. Isso nós devemos ao nosso próximo, o amor e a compreensão, porque assim é com esse olhar que também somos olhados pelo Senhor em nossas próprias fraquezas e nossas próprias debilidades pessoais. Amém? Deus abençoe.